Fala aí, galera. Hoje estou aqui para lançar uma pergunta. A minha pergunta é que essa semana eu lancei no Facebook, no Orkut, no MSN, porque tem a ver com um assunto que me incomoda um pouco e com algo que eu via só durante essa semana atrapalhar a vida de 3 pessoas. Por que as pessoas elas costumam dar tanta importância para o que outras pessoas que ela nem liga pensam dela? Por que você se importa tanto com o que os outros falam de você? Por que você se importa até com o que anônimos falam de você? Ou pior, o que outras pessoas que você nem considera e nem se importa com elas? Você parou para pensar nisso? Pessoas deixam de viver suas vidas por causa do que as outras pessoas vão pensar, do que elas fazem. Acho interessante que esse tipo de pensamento nunca é em relação à família, ou quase nunca, ou às pessoas mais chegadas. Dificilmente alguém deixa de fazer uma coisa por causa do que o seu pai pensa ou a sua mãe pensa. Na maioria das vezes é por causa do que os colegas pensam, por causa do que a galera vai pensar, por causa de pessoas que às vezes você nem se importa, tipo o povo da rua, o povo do colégio, gente que você não sabe nem o nome. E só tem uma resposta. As pessoas se importam tanto com o que as outras pessoas pensam delas porque elas vivem ainda debaixo do jugo da moral. Algumas pessoas elas me criticam, outras dizem que eu sou imoral, porque eu detesto a moral. Não porque eu seja imoral, mas porque eu sei que a moral escraviza as pessoas, porque eu sei que a moral nada mais é do que um conjunto de costumes aceitos e assumidos e adotados pela maioria e imposto sobre a minoria, de modo que o que hoje é imoral, amanhã pode não ser e vice-versa. E o que me deixa mais entristecido é ver que pessoas colocam a moral como se fosse algo imposto por Deus, como se Deus fosse moralista, como se Jesus fosse moralista, como se Jesus fosse um homem da moral. Se Jesus fosse um homem da moral, ele não ia andar com quem ele andou, e não ia fazer metade das coisas que ele fez. O problema é que a gente ou é 8 ou é 80. Se vamos tirar a moral, as pessoas já acham que você vai se tornar imoral. Mas se existe uma categoria no meio, eu chamaria de amoral. É aquele que está para além da moral. E é para isso que o Evangelho te convida. Para você estar além de todas essas limitações da sociedade. Por isso eu queria ler um texto com você. Um texto que está em Mateus, no capítulo 16, no versículo 13 em diante, onde diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo que eu sou? E eles lhes responderam: Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou algum dos outros profetas. Então Jesus perguntou: Mas e vocês? Quem dizes que eu sou? Ele respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Jesus se importava tão pouco com o que os outros pensavam dele, que ele nem sabia o que os outros pensavam dele. E chega uma hora que ele tem de perguntar para os discípulos: Vem cá, o que o povo fala de mim? E ele não pergunta isso porque está interessado em saber. Ele pergunta isso já antevendo a sua próxima pergunta. Cada um diz uma coisa de você. Mas e vocês que são meus amigos e andam comigo, o que dizem? Aí Pedro vem e diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí a gente pode pensar:
Com a multidão, talvez Jesus não estivesse se preocupando muito com o que elas pensavam, né? O povo e tal. Mas com os discípulos, que são amigos íntimos, não, também não, tão pouco. Jesus, ele parabeniza Pedro por um motivo só, porque a opinião de Pedro era a mesma de Deus. Bem-aventurado é você, Pedro, porque o que você está dizendo não foi você que pensou nisso, foi Deus que te revelou. Ou seja, para Jesus, o que importa não é a opinião de nada nem de ninguém, mas é a opinião de Deus. E assim é com todo aquele que quer andar segundo a vontade de Deus. Eu fico imaginando se o profeta Isaías andaria nu, como andou durante mais de 2 anos pregando nu, porque Deus mandou. Será que ele faria isso se ele fosse um homem preso à moral? Porque se fossem os homens de hoje, os profetas de hoje, eles iam dizer que isso era a voz do diabo. Porque como Deus vai me dar uma ordem tão imoral e indecente? E o outro profeta que comeu pão assado em bosta de vaca, faria isso se fosse preso à moral? E o outro, Oséias, que se casou com a prostituta porque Deus mandou, se fossem homens preocupados com o que os outros pensam, eles fariam isso? Não fariam não, meu irmão. Não fariam mesmo. Mas aí fica você aí, atrasando a tua vida por causa do que os outros pensam. Às vezes você não faz isso achando que está fazendo a vontade de Deus. Não posso fazer isso não, porque o que os outros vão pensar? Eu sou um servo de Deus, não posso ser visto fazendo isso e aquilo. Tolo, você ainda é preso à moral. E a moral nada mais é do que imposição da sociedade sobre mim e sobre você. Jesus não vivia debaixo da moral. Jesus não era um homem preso à moral. E no Evangelho, ninguém tem que ser. Temos que estar debaixo da palavra de Deus e cumprir o mandamento do amor. Aí as pessoas ficam com medo, porque acham que o que eu estou falando é pra gente se desligar de tudo e não tá nem aí para que os outros pensam e chutar o balde e sair fazendo o que der na telha. Engraçado que, primeiro, eu não vivo assim, então não sei nem porque dizem que o que eu digo leva alguém a viver assim, porque eu não vivo assim. E segundo, o que eu estou chamando aqui a sua atenção é para um exercício de consciência e não uma decoreba de costumes de moral. Se você ler comigo 1 João, no capítulo 3, no versículo 21, diz assim: Amados, se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Eu quero te dizer para parar de se guiar pela moral e começar a se guiar pelo teu coração. Porque se o teu coração não te acusar, você tem tranquilidade e paz para entrar diante da presença de Deus. Aí alguns falam assim: mas o coração do homem é enganoso. É enganoso mesmo. O coração do homem faz planos, mas fazem planos equivocados. É verdade. Mas eu tenho certeza que se você se guiar pelo teu coração, você vai ter liberdade, tranquilidade, sossego para entrar na presença de Deus. E se você estiver errado, meu irmão, Ele vai falar contigo. Não vai ser eu, não vai ser a moral, não vai ser ninguém. Sabe por que eu creio nisso? Porque foi assim com o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele ia matando todos os discípulos de Jesus que ele encontrava pelo caminho. Ele prendia, ele mandava prender, ele separou famílias. E ele fazia isso tudo crendo que estava fazendo a vontade de Deus. Então, no seu surto de obreiro fanático, a maior obra que ele pensou em fazer era aquela obra que ele não chegou a fazer em Damasco, quando ele pegou a autorização para ir para Damasco e passar a faca em todo mundo. No meio do caminho da estrada de Damasco, Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que Deus fala isso para ele? Porque as intenções de Saulo eram boas. Ele queria fazer a obra de Deus. Ele achava que o que ele estava indo fazer era a vontade de Deus. O coração dele não acusava. Pelo contrário, ele sentia que o que ele estava fazendo era certo. Mas quando o coração não nos acusa, meu irmão, nós entramos na presença de Deus com a maior facilidade.
E aí Deus fala com ele: por que tu está me perseguindo? Se tu me ama tanto, não faz isso não. E na mesma hora Saulo retornou. Não fez o que ia fazer. Porque Jesus diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele, escutam e obedecem. As ovelhas de Cristo não andam pela moral. Quem anda pela moral são as pessoas do mundo, presas ao que a moral significa para elas. Usos e costumes, coisas de homem, que perecem com o tempo. Que o apóstolo Paulo vai dizer que tem até aparência de santidade, mas não querem dizer coisa nenhuma. Desenvolva a tua sensibilidade, o teu discernimento, o teu bom senso. Pare de ter medo da repercussão que as tuas escolhas vão ter sobre os outros. Porque ninguém é responsável por você. E se um dia tu for infeliz por causa de uma escolha que você deixou de tomar, não pense que alguém vai vir te consolar. Porque as oportunidades nem sempre vão surgir novamente. Pare e pense. Exercita teu bom senso, teu discernimento. Toma coragem. Faz aquilo que o teu coração está ardendo para fazer. Mas não fica travado por causa do que o A, B ou C vão pensar. Se o teu coração não te acusa, entra na presença de Deus, ora. Reflete sobre esse assunto, sobre essa decisão. Toma essa decisão em fé, em Cristo. Mas não fique esperando a opinião dos outros para saber se você faz ou não faz. Porque dependendo do que os outros vão pensar, do que os outros vão fofocar, do que os outros vão dizer, você não vai fazer. Não deixe de ser feliz por causa da moral. Porque a moral nunca vai te fazer feliz. Só a palavra de Deus é que liberta o ser humano de todos os grilhões, inclusive o da moral. Hoje, eu não vivo mais pela moral. Não me tornei indecente nem imoral. Eu simplesmente saí desse meio. E hoje tomo todas as decisões segundo o meu coração em fé diante de Deus. E diante de Deus, conforme vou andando, vou ouvindo dele o que é certo e errado, o que devo e o que não devo fazer. Hoje eu ando por fé, não mais por cartilha nenhuma criada por mãos de homens. Hoje eu vivo pelo aquilo que eu entendo, sinto e percebo, que não fere nem entristece o coração de Deus. Tenho erros, tenho pecados, tenho falhas, mas não deixo de viver a minha vida pensando na opinião de ninguém, porque para mim a opinião que importa mesmo é a de Deus. Respeito a opinião de todo mundo, principalmente daqueles que me querem bem, dos meus pais, dos meus amigos verdadeiros, mas eu não deixo a opinião dos outros influenciar drasticamente e decisivamente nas decisões que eu vou tomar. Eu não fico melindroso se eu quero, se eu sinto que devo, se eu percebo que é bom, se eu noto que não vou matar nem ferir ninguém no processo, eu vou. Porque pode ser a minha felicidade que esteja em jogo, pode ser os meus sonhos, os meus objetivos, pode ser até a vontade de Deus que esteja em jogo. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar de trilhar o meu caminho por causa da mente de ninguém, por causa da moral de sociedade nenhuma, por causa de paradigmas arcaicos e opressivos. Desenvolva a tua consciência, discernimento, tua sabedoria, o teu bom senso. Enche o teu coração de paz, de alegria, de amor. E siga o teu caminho. Porque enquanto houver amor no teu caminho, nas tuas decisões, Deus estará contigo.